1 de João, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há versículos na Bíblia que brilham como janelas abertas para o coração de Deus, e 1 de João 1,9 é uma dessas janelas. Ele revela não apenas o poder do perdão divino, mas também o caminho que precisamos trilhar para experimentá-lo plenamente. João não escreve essas palavras como um lembrete frio ou doutrinário, mas como um convite caloroso à restauração, um apelo amoroso para que paremos de fugir e voltemos para a presença de Deus com sinceridade. O versículo começa com uma condição simples, mas profunda: se confessarmos os nossos pecados. Essa pequena palavra, se, carrega uma responsabilidade pessoal. Deus já abriu a porta do perdão, mas somos nós que precisamos atravessá-la. Confessar não é apenas admitir que erramos, é concordar com Deus sobre a gravidade do nosso erro, sem justificativas, sem máscaras. A confissão verdadeira não nasce do medo da punição, mas do desejo de reconciliação. Quando João fala sobre confessar, ele está falando sobre trazer à luz o que o pecado tenta esconder. O pecado cresce nas sombras da negação, mas morre quando é exposto à luz da verdade. É por isso que Deus nos chama à transparência, não para nos envergonhar, mas para nos curar. Pergunte-se: quantas vezes você tentou seguir em frente carregando uma culpa silenciosa, esperando que o tempo apagasse o que o arrependimento deveria resolver? O tempo não cura o pecado, apenas a confissão e o perdão o fazem. João não fundamenta o perdão em nossos méritos, mas no caráter de Deus. Ele é fiel e justo. A fidelidade de Deus significa que Ele nunca falhará em cumprir sua promessa de perdoar. Mesmo quando você duvida, mesmo quando se sente indigno, Deus continua o mesmo. Sua fidelidade não depende da sua constância, mas da sua própria natureza imutável. E Ele é justo, não no sentido de pesar suas falhas para ver se você merece o perdão, mas porque o perdão foi conquistado por Cristo de forma legítima e completa. A justiça de Deus foi satisfeita na cruz. Quando confessamos, Deus não faz vista grossa ao pecado. Ele aplica sobre nós o perdão que custou o sangue do seu Filho. Perdoar você não é um ato de misericórdia sem base, é o cumprimento da justiça em Cristo. O texto continua: para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão remove a culpa, a purificação remove as marcas. Deus não apenas declara você inocente, Ele também restaura o que o pecado havia manchado. É como se o perdão limpasse o quadro, e a purificação o tornasse novamente pronto para ser escrito com uma nova história. Muitos se perdoam superficialmente, aceitam que Deus apagou o erro, mas continuam vivendo como se ainda estivessem sujos. Esse versículo nos lembra que o perdão de Deus é completo. Ele limpa a consciência, renova a alma e reconstrói a dignidade interior. Você não é apenas perdoado, é transformado. João escreve essa carta a crentes, pessoas já salvas, mas que ainda precisavam andar em luz. Isso nos mostra que a confissão não é um evento único, é um estilo de vida. A vida cristã saudável não é marcada pela ausência de falhas, mas pela disposição constante de confessá-las. A confissão regular mantém o coração sensível à voz de Deus, liberta da rigidez espiritual e impede que o pecado crie raízes de culpa. Confessar não é um sinal de fraqueza espiritual, é uma prova de maturidade. O forte não é o que nunca cai, mas o que se levanta rápido porque reconhece onde tropeçou. Cada confissão sincera é uma oportunidade para recomeçar, e cada recomeço revela um pouco mais da graça de Deus em ação. Talvez você esteja lendo este capítulo com o peso de um erro que parece grande demais. Talvez se pergunte se Deus realmente pode perdoá-lo outra vez. Mas João não coloca limites na promessa. Ele não diz: se confessarmos alguns pecados, nem se confessarmos uma vez só. Ele diz: os nossos pecados, todos, quantas vezes forem necessárias.
O amor de Deus não se cansa de perdoar. É o ser humano que se cansa de confessar. Volte para Ele hoje, não com medo, mas com fé. Traga à luz o que o escurece por dentro. Deus não vai rejeitar um coração que se dobra em arrependimento. Pelo contrário, Ele o levantará com pureza e paz. O perdão não é o ponto final, mas o recomeço de uma vida em comunhão com Deus. Depois de ser perdoado, o chamado é para andar em luz. 1 de João 1,7. Isso significa viver com transparência diante de Deus e das pessoas, sem precisar esconder o que já foi redimido. A graça não nos autoriza a continuar no erro. Ela nos capacita a viver diferente. Cada vez que confessamos e somos perdoados, nossa gratidão cresce, e com ela, o desejo de permanecer próximos daquele que nos purifica. 1 de João 1,9 é mais do que um versículo sobre perdão, é um mapa para a restauração. Ele nos ensina que a confissão traz à luz o que o pecado esconde. O perdão de Deus é certo porque Ele é fiel e justo. A purificação renova o coração e restaura a comunhão. Portanto, não fuja da luz. Ela não vem para expor sua vergonha, mas para curar sua alma. Deus não está esperando que você seja perfeito antes de se aproximar. Ele está esperando que você seja honesto. E quando você for, descobrirá que a graça não apenas apaga o passado, ela abre caminho para um novo começo. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.